Bem-vindo ao Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid, advogada de imigração, e hoje estou aqui em Orlando, no estúdio H2M, com o nosso convidado de hoje. Ele é CEO, economista, formado pela Wharton Business School e também fez vários cursos, inclusive na Harvard. Ele é o chefe e CEO da Corano Capital em New York. Bruno Corano, bem-vindo, Bruno. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Ah, a honra é minha. Poxa, muito legal ter você aqui. Pois é, hoje vamos falar um pouquinho sobre Bruno. Quero que você me conta. Queria saber como você chegou aqui, quanto tempo você está aqui, por que você veio aos Estados Unidos e, mais importante, o que o Bruno faz em Nova York? Tá, vamos lá. Essa pergunta tem várias respostas dentro dessa pergunta. O normal é que as pessoas começam a vir para cá como turista. E não que não tenha sido o meu caso. Mas eu tenho um único tio. Infelizmente ele faleceu, mas um único tio e tia, né? O casal. Eles mudaram para cá quando eu era muito novo. Eles tiveram problema com violência em São Paulo e falaram, não dá mais, vamos embora. E se mudaram para Orlando, na época que Orlando ainda não era grande e desenvolvida como é hoje. E vieram, logicamente, com os meus primos. E eu era muito próximo do meu primo. Se eu não me engano, nessa época eu tinha 5, 6 anos, alguma coisa assim. Desde então, eu comecei a vir muito, teoricamente como turista, mas já não era, embora a gente fazia aquela rotina de ir para os parques, todas aquelas coisas, não era aquela agenda tão comum de hotel e transfer, porque eu ficava na casa dos meus tios. Eu vinha com muita frequência, todas as férias eu passava aqui. Então, eu fui criando aquele sentimento de, nossa, aqui é bacana, né? Porque tem coisas que não tem no Brasil, especialmente quando você é adolescente, que é aquela bagunça. Eu não bebo, mas você pode beber, você vai pra balada, você faz um monte de coisa. Mas tem a conveniência da segurança, de você poder, na época... Eu adorava pedalar, andar de patins, etc. E ninguém iria me roubar. Então, saía eu e o meu primo, pequenos. Talvez eu tivesse com 10, ele com 8. E a gente ia no estacionamento, na época chamava Albertsons. Que foi comprado depois pelo Publix. E a gente ficava lá no estacionamento à noite, brincando, que era o chão super liso e super seguro. Então, eu me acostumei a vir para cá, passar as férias, mas sempre morando no Brasil com os meus avós. E guardei esse sentimento de, nossa, como é bacana. Muitos anos depois de muita coisa ter acontecido, eu acabei, e a gente pode entrar nesses detalhes, eu acabei decidindo, eu vou tentar estudar nos Estados Unidos. E aí vim para estudar, voltei de novo e depois voltei para cá. Então... A sua primeira, dentro das suas perguntas, era como eu vim parar aqui. Inicialmente foi isso. O meu contato foi, logicamente, como turista. Eu vim parar no primeiro momento porque eu resolvi estudar. Mas é uma história super interessante. Conta pra gente. Eu era super CDF. Literalmente o primeiro da sala. Minha avó era sargento Megera. Ela me fazia estudar muito. Então, assim, voltava do colégio... Tinha que fazer a lição, ela fazia junto, depois ela ainda fazia uma chamada oral ou da própria lição ou de alguma outra coisa. E a gente depois discutia um livro. Então era assim, era trabalho intenso. E eu, no fundo, queria ir jogar bola. Andar de skate, né? Queria jogar bola. Então, assim, termina... E ela falava, você termina tudo, você está liberado. E aí eu queria, então, terminar tudo. Se você acertar aqui as respostas, pode jogar bola. Então, essa era a minha rotina. Só que... O meu avô era muito liberal em relação a permitir que eu fizesse muitas coisas. E quando eu estava ali de 14 para 15 e descobria a sexualidade, o mundo do namoro, e ele me dava dinheiro. No início eu roubava o carro escondido, mas depois ele deixava eu dirigir. Acabou que de aluno CDF eu virei uma catástrofe, porque eu só queria bagunçar e paquerar e sair toda noite. E com os meus avós você podia fazer tudo, menos falhar nos estudos. Tudo. Quer pôr fogo no quarto, quer bater o carro, qualquer coisa. Você está indo bem no colégio, está tudo certo. E aí eu mexi no ponto mais sensível, que foi desandar nos estudos. Isso gerou um desentendimento enorme em casa, um conflito que foi crescendo.
E encurtando muito a história, num determinado momento, ele deu um basta, a gente brigou. Aquela coisa de jovem, adolescente, insolente, vai lá, responde pro pai, no caso ele era meu pai. E ele falou, então tá, acabou a grana, não tem mais dinheiro para sair, não tem mais carro, não tem mais nada, agora tá aqui, ó, dinheiro pro ônibus e acabou a mordomia. E se não estudar ainda, te põe para fora de casa. E aí eu resolvi começar a trabalhar. Fui trabalhar na cantina do colégio que eu estudava. Eu tinha estudado anteriormente no Dante. Nessa época eu estava estudando num colégio em Moema. Fui estudar na cantina do colégio. Fui trabalhar na cantina do colégio. Maria Montessori, esse colégio nem existe mais. E o desenrolar dessa história foi que se tornou insustentável eu seguir eu estava no primeiro colegial. Seguir naquela rotina. Os meus colegas rico que ficou pobre, me zoavam. A gente não chamava de bullying, né? Mas, assim, me apavoravam. E eu não queria mais participar daquele meio. Eu parei de estudar no primeiro colegial. Dessa cantina, eu fui trabalhar com o presidente do sindicato das escolas particulares de ensino no Brasil. O cara que parou de estudar foi trabalhar no sindicato das escolas. E esse cara ele também, infelizmente, faleceu. Ele era economista. O pai dele foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele era ultra acadêmico, investidor, dono de universidades. Estou vendo o caminho. E aí eu fui respirando muito esse universo. E ele foi aos poucos me acolhendo. Então, enfim, eu trabalhava com um cara que era economista acadêmico e que valorizava muito isso. E anos depois, sempre muita pressão dele e também da minha família, do meu avô, e socialmente, de você não vai fazer mais nada. Você parou de estudar no primeiro colegial e acabou. É isso. Você agora vai trabalhar e só. E aí chegou num determinado ponto, eu posso até contar como foi esse episódio. O Zé Aurélio, ele me levava para as reuniões que ele tinha em Nova York, porque o inglês dele era terrível e ele confiava no meu inglês. Então, Bruno, você vai comigo. E numa dessas reuniões que a gente estava no JP Morgan, depois da reunião, é muito comum, embora americano não seja muito de socializar igual o brasileiro, né, que conta tudo, fala da sua casa, do filho, mas ainda assim, depois da reunião, um dos participantes falou, nossa, você é jovem, que bacana, tal, o que você tem feito, né, o que você está estudando ou estudou? E eu falei, não parei de estudar no colegial, no high school, né, para ele entender o que seria o colegial e tal, e ficou por isso. Mas depois desse momento, eu fui jantar com o Zé Aurélio e depois a gente ia pro hotel, dormir e tudo, seguir com a nossa agenda. E aí ele acabou comigo, falou, tô vendo que vergonha, assim, é péssimo, socialmente as pessoas vão te julgar, não dá, né? Você tem que fazer alguma coisa da vida. Nem que você estude lá numa universidade tranqueira da tranqueira, mas você falar que você tem um diploma. Mas nessa época a gente já fazia negócios, eu já o representava em vários negócios que ele investia, eu já estava ganhando um dinheiro. Quantos anos você estava? Com 18 para 19. Estava novinho ainda, estava no início, Mas eu tinha começado a trabalhar com 15, então, assim, eu não me sentia velho, mas, assim, muita coisa tinha mudado. Eu, de criança, estava virando um homem ali. Então, o meu sentimento era assim, o que isso vai me agregar, né? Eu não preciso, os negócios estão prosperando. E para estudar na Universidade Tranqueira da Tranqueira, por causa de um diploma que, em teoria, seria útil para eu conseguir um emprego, eu não tinha, eu já era ali um empresário. Embora, assim, na saia do cara, mas eu era um empresário. E aí eu falei, se fosse para estudar na USP, igual você, aí eu iria, mas eu não vou passar na FUVEST nunca. Eu estou enferrujado, eu teria que parar tudo que a gente faz da vida, que eu não tenho tempo nem para respirar. A agenda com ele era intensa. É o tipo de cara que trabalhava de segunda a segunda, domingo a domingo, não tinha dia, era sem parar. Ele tinha cargo na Unesco, ele estava envolvido em muitas coisas. Eu falei, eu não vou conseguir passar na FUVEST, eu teria que parar tudo, me dedicar, estudar muito, para eventualmente conseguir ser aprovado, né, admitido. Aí ele falou, então, e a gente estava em Nova York, por que então você não estuda aqui? Aqui ele quis dizer nos Estados Unidos, numa universidade referência. Eu falei, porque aí que eu não vou ser aprovado mesmo. Ele falou, não, é o contrário.
Aqui, ele como um educador, né? E que participava da área de educação da Unesco e tantas outras coisas. Ele falou, ao contrário, aqui o seu track record, seu histórico e tudo que eu te conheço por a gente estar trabalhando junto vai ser muito valorizado. Vai te ajudar. E uma universidade qualquer, seja Yale, Princeton, UPenn, Stanford, para não listar todas, elas fazem questão de ter um mix, né, de alunos estrangeiros, americanos, pessoas com diferentes backgrounds e tudo mais. Eu tenho certeza. E quando for, então, para uma entrevista oral, você vai voar, vai ser legal. Ele sabia toda a minha história, que eu tinha jogado tênis, um monte de coisa. Ele sabia tudo. Eu falei, poxa, é mesmo? Aí eu me animei. Eu falei, pô, estudar com esse... Porque já que é para estudar, então que eu pelo menos tenha o... Vai estudar bem, né? Eu não sabia realmente porque tem gente que estuda nessas grandes universidades e fala assim, ó, no fundo o que eu aprendi não valeu nada, mas valeu o relacionamento, o network. Ou valeu alguma outra coisa. Então eu não sabia exatamente, mas me seduzia essa ideia. A experiência, achei que ia ser bacana. Mas encurtando a história, aí eu tive que estudar, fiz um supletivo, terminei o teórico high school, tive que estudar. O que você fez, JD? Supletivo no Brasil, eu acho que é semelhante ao JD. Tive que... Enfim, aí eu tive que estar apto. Tive que estudar inglês, porque eu aprendi inglês igual uma criança aprende português, ouvindo e falando. Mas se você não estuda... Igual hoje, se eu fizer uma prova de português... Tem 300 regras gramaticais que eu vou comer bola. Então, eu tive que estudar, porque senão no TOEFL não ia dar certo. E aí, acabou que eu fui admitido em algumas, não em outras, e embarquei nessa. Legal. Então, foi assim que eu vim parar nesse momento. Anos depois, fui embora, por causa dos meus avós e porque eu também fiquei doente. Mas eu sempre consenti... E eu não queria ir embora. Na minha cabeça, assim, estudei, já estou fazendo meus negócios aqui, não quero mais ir embora. Mas acabou acontecendo, especialmente, de novo, pelos meus avós, eu ter ficado doente. Mas sempre com o sentimento de quero voltar. Mas aí fui empreendendo, criando raízes no Brasil e sempre com aquele sentimento de preciso ir embora. Mantive negócios aqui, empresas aqui nos Estados Unidos, mas eu vinha... resolvia o que tinha que resolver, mas minha casa era lá. E o seu avô, como é que ele se sentiu depois disso tudo? Daquela briga de 15 anos, estuda... Orgulhoso. Imagino, né? Porque... Então, serviu, ele te deu aquele empurrão, né? Você precisava ouvir aquilo, né? No fundo, depois, né, de tudo isso passado, ele falava assim, eu não queria que você virasse um idiota, né? Um filho de pai rico, mocorongo, como a imensa maioria das pessoas. Em termos de tudo, né? Em termos de valor, em termos de... Ele está vivo ou já faleceu? Ele já faleceu faz, acho que 13 anos. 13 anos. E a sua avó? A minha avó também já faleceu, mas há um número menor de anos, há 3 anos. Mas chegaram a ver o seu sucesso, a sua formação? Sim. Isso é legal, isso é muito bom. Então, é isso. Ele só queria que eu desse certo e funcionasse, né? Acho que o drive da minha geração para trás, eu não sei se dizer para frente, nós brasileiros... Como no Brasil, se você não dá muito certo, você passa muito perrengue. A visão nossa lá, pelo menos, de novo, da minha geração para trás, assim, você tem que vencer. Senão você vai ser um merda e você vai passar muita dificuldade. E é uma verdade. Aqui, mesmo quem tem uma vida... Um trabalho normal, as pessoas vivem bem. Ela vai ter acesso à saúde, educação, uma vida decente, um carro, se não é zero, mas é um carro em ordem. No Brasil, se você não ganha muito bem, você você vai passar dor de cabeça. É sociedade diferente. Aqui também você tem as suas dificuldades, a sua história é completamente diferente da minha, oposto até. Eu passei minha vida toda aqui e fui ao Brasil para fazer uns anos de faculdade no Rio de Janeiro, completamente oposto. Mas não deu certo para mim lá, eu tive que voltar para cá e aí minha carreira foi toda aqui, me formei aqui, sempre estudei aqui. Mas aqui também você tem suas dificuldades. E hoje em dia é mais diferente, a sua geração é outra do que a minha, né? Mas na minha época era um pouco diferente. Você, ainda mais como mulher, você tinha que fazer um nome, tem que fazer o seu nome próprio.
embora a minha família era da Croácia, nasceu no Brasil por acaso, a minha mãe. Mas era uma família muito grande, minha mãe é a caçula de 23, então estudo não era muito importante para minha mãe, né? Já meu pai era diferente. Então era, não, você tem que casar. E eu sempre pensei, mas poxa, eu vou casar, mas e depois? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algo mais. Por isso que demorou tanto, como Cecília mencionou. Eu queria me formar, eu queria fazer algo por mim mesma, porque eu sempre tive dificuldade em estudo, eu tenho dislexia, então era difícil para mim. E então, quando eu consegui aquela conquista, não, eu vou conseguir casar, vamos esperar um pouquinho. Mas, graças a Deus, hoje sou casada, tenho 2 filhos lindos, neto maravilhoso. Mas é diferente, mas não é muito diferente da sua história, não. Porque o imigrante vem para cá, os desafios são parecidos. Tem aquele desafio inicial daquela mudança de um país, você tem que se acostumar. Você está acostumado com uma vida no Brasil, aqui é um pouco diferente. Embora tudo é mais prático, nem sempre você vai ter tudo aquelas facilidades que tem no Brasil. É bem diferente, né? Por exemplo, eu como advogada de imigração, vem os casais que chegam, né? O marido sempre é o mais preocupado. Não, porque a Maria tá preocupada porque ela não vai ter uma babá, não vai ter uma cozinheira, não vai ter uma faxineira. Eu falei, bom, poder ter, pode, mas não é o esquema da vida americana, porque é tudo tão fácil e tão prático e não é incomum, por exemplo, você ir no clube, pertence a um clube, você pode ir a um clube dia de sábado. Vai estar lá uma mulher com 4 filhos. Não tem babá em lugar nenhum. É ela com os 4 gritando, pulando na piscina, me dá comida, me dá isso, mãe, quer... Agora, já no Brasil, talvez seria um pouco diferente. Ela estaria no clube, teria uma babá para cuidar do neném, e ela estaria ali pegando sol. Não dizer que a brasileira é só patricinha, né, como dizem, mas é diferente, é uma sociedade diferente. E aqui, a mulher trabalha, cozinha, limpa. Eu passei por tudo isso. Minha vida no Brasil era uma mata e aqui mudou, é tudo diferente. Eu estava contando para a Cecília, eu já fiz de tudo quando era jovem, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu tinha que trabalhar, eu vim aqui para Orlando, fazia turismo, já fiz de tudo para poder me formar e pagar meus estudos, porque meus pais não tinham condição de pagar para os 2, né? Eu e meu irmão. E meu irmão era muito mais inteligente, então ele ganhou a bolsa. Aí eu fiquei mais esperando poder juntar o dinheiro para pagar. Mas essa conquista sua de vir para cá e chegar onde você é hoje, mas fala um pouquinho da sua empresa, da Corano Capital. O que o Bruno faz? Eu comecei justamente nesse momento aí com 15 anos, trabalhando com o Zé Aurélio. E eu era um dos assessores dele. A história eu comecei a trabalhar na cantina. Você falou. O sindicato usava o auditório desse colégio para fazer reuniões e assembleias, porque eles ainda não tinham um auditório. E eu, por trabalhar na cantina, e na cantina era eu e 2 moças. Eu ia lá, preparava a mesa de coffee break, tudo. Eu estou encurtando muito a história. E aí ele me conheceu e viu, nossa, esse menino é esforçado. Depois a gente foi descobrir que ele conhecia o meu avô, então tinha aquela... Ele entendeu ali a dinâmica, não o menino está levando uma dura ali, está sendo enquadrado, mas esse menino aí é esforçado, tem potencial. Tem futuro. Aí ele me levou para trabalhar com ele no sindicato, ele já tinha 2 secretárias, vários assessores, e ele me colocou lá para ser mais um. Acho que no primeiro momento, ele me falou, no primeiro momento ele queria testar, ver assim, qual que é a dele, né? Vai dar em algo isso aí ou não dá em nada? E aí eu comecei a trabalhar, mas meses depois eu comecei a ganhar relevância e o que eu fazia... Eu intermediava demandas que ele tinha, que isso eram muitas, desde de questões políticas até questões comerciais. Uma empresa quer entrar no setor de educação privada. É muito comum procurar o sindicato para fazer acordo, para uma série de coisas. Então, eu intermediava isso e, aos poucos, ele começou a me envolver nas demandas pessoais dele. Então, nos fundos que ele já geria, nos negócios que ele comprava, até... um momento que ele me convidou para ir tocar, nisso aí já tinha passado 2 anos, ele me convidou para ir tocar um negócio que ele estava investindo. Encurtando muito a história, eu fui lá tocar e nesse momento eu estava virando empresário
e entender o que são fusões e aquisições. Ele comprou aquele negócio só para a gente fazer crescer para depois vender. E não pode te interromper, mas aonde você acha que você aprendeu mais? Com ele ou na Warren? Com certeza na vida, com ele, até né? Mesmo antes sem eu perceber. É uma coisa de respirar, né? Imagina que você quer ser um tremendo nadador. Por mais que você faça aula e te ensinar o jeito que você tem que dar abraçada, tudo, se colocarem esse pretendente a ser um tremendo nadador ao lado do Phelps ou do Gustavo Borges, o Phelps e o Gustavo Borges não vão falar para ele nada sobre a braçada, mas ele vai estar junto no vestiário e vai ver o que os caras comem, como eles se comportam, como eles se concentram, como eles lidam com o cansaço, com as dores musculares, como é que eles são disciplinados. Isso não está no diário, não está no livro, não tem nada a ver. E aí é muito... Tanto é quando você quer cultivar vários caras feras em qualquer área, se eu quero... Se eu quero virar um tremendo jogador de ping-pong, então, eu não tenho filhos, mas vamos supor, eu tenho um filho, ele quer virar um tremendo jogador de ping-pong. Eu tenho que jogar ele onde estão os melhores jogadores de ping-pong, para puxar o nível dele, né? Então, eu acho que é isso. Eu estava ali convivendo só em todos esses momentos. Eu acho que eu já tive uma educação e uma criação excepcional, porque os meus avós foram sensacionais em termos intelectuais. Depois, com o Zé Aurélio, assim, a reunião mais chulé que ele tinha era com pessoas super interessantes. Então, eu respirava esse universo e aquilo foi puxando o meu nível. Em todos esses aspectos que não estão no livro. E isso nunca mais parou, porque a gente ia trabalhar com uma consultoria. Ou era a McKinsey, ou era a Arthur Andersen, que nem existe mais, né, que foi comprada pela Deloitte. Então... era sempre num ambiente muito, muito especial. E, né? E hoje, na sua empresa, o que você faz hoje? Resumindo, o seu trabalho de hoje. Quem são os seus clientes? Como é que você lida com um imigrante que quer vir aqui, que talvez quer trazer um patrimônio para cá, investir? Você faz wealth management? O que você faz? Só então para conectar... O que eu comecei desde essa época muito novo foi gerir investimentos, comprar e vender negócios num primeiro momento em nome do Zé Aurélio. Conforme eu fui ganhando dinheiro, recuperei relacionamento com meu avô, eu fui montando meus próprios fundos e essas coisas nunca mais pararam. Então eu virei um gestor de recursos, do ponto de vista técnico. Com o passar dos anos... eu fui fazendo meu pé de meia e os gestores que eu fui conhecendo, que também foram dando certo, a gente acaba se apoiando. Então, foi a comparação que eu fiz antes de a gente entrar no ar, que assim, eu sou médico de médicos. Porque se você é um cardiologista e você quebra o pé, você precisa de um ortopedista. E o seu amigo ortopedista, quando ele tiver um problema cardíaco, ele vai precisar de você. Então, só para não deixar, para as pessoas entenderem, eu tenho, entre tantos parceiros e amigos, eu tenho um grande amigo que se tornou um dos caras mais importantes em equities no mundo, ou seja, nos Estados Unidos, equities, né, só para traduzir ações. Por um acaso ele é brasileiro, assim, o cara é muito renomado. Ele ganhou milhões, ele literalmente em reais é bilionário, não em dólar ainda. E todos esses recursos precisam ser geridos. E ele continua sendo um gestor de equities. Ele não faz bonds, ele não faz alternativos, ele não faz mais nada. Então, do mesmo jeito que parte dos meus fundos de equities está na mão dele, por uma estratégia muito específica, porque ele não é o único cara, boa parte dos recursos dele estão na minha operação para que a gente administre fazendo outras coisas. Então, eu até então, antes de me expor nas redes sociais, eu nunca atendi clientes, porque clientes, quando você pode ser uma pessoa, você pegou o dinheiro dela, ela precisa de atenção, suporte, e é uma coisa muito importante. E confiança. Então, você precisa conseguir atender. Eu nunca tinha feito isso. Eu fazia ali recursos próprios ou desses poucos parceiros de mercado. Mas eu passei a ter muita procura de gente querendo auxílio e de entendendo que pessoas realmente diferenciadas, que não é que não vão fazer aquilo por dinheiro, porque normal, o trabalho tem que ser remunerado. Mas principalmente não seria nem por isso que eu começaria essa história. É mais porque é gostoso você sentir que você faz bem para alguém. Então, eu
decidi montar uma wealth management, que para quem não está familiarizado com essa expressão, nada mais é do que um escritório que vai te ajudar a gerir seu dinheiro. Seu patrimônio. Seu patrimônio. É o mesmo nome ou não? Aqui nos Estados Unidos ainda assim, mas no Brasil a gente vai abrir um braço, acho que não com o mesmo nome, só porque eu vou ter outros sócios, outros Então você vai ter uma caras. presença no Brasil que vai poder atingir pessoas lá que talvez queiram trazer o patrimônio para cá? Sim, e que talvez queiram também só ficar por lá. Legal. É que aí é uma outra discussão, né? Eu sempre falo o seguinte, não faz o menor sentido um brasileiro que tem um pouquinho mais de dinheiro, quando eu falo um pouquinho mais, assim, se você tiver 30, 40 mil reais, eu já não vejo razões para você não ter investimento em dólar. Todo o risco dessa pessoa está no Brasil, provavelmente a casa dela está no Brasil, Sim. o emprego está no Brasil, o dinheiro está no Brasil, está tudo no Brasil. Ela não quer ter recursos em dólar, que são muito mais seguros? Provavelmente sim, né? Faz muito mais sentido. Então, a ideia é essa. A gente vai ter e já está assim, eu não sei nem quando o episódio vai ao ar, mas vai estar prestes a abrir literalmente em poucos dias ou poucas semanas. E aí a gente vai ter essa estrutura para atender pessoas dentro de certos critérios, né? E com tudo isso que você está fazendo, aonde é que você tirou tempo para vir a ser motovelocidade? Tetracampeão de motovelocidade. Quando que você fez isso? Olha só como as coisas se conectam. O meu avô, como eu falei, acho que eu não deixei isso explícito, mas meu avô era advogado de formação, mas ele tinha um escritório de direito, mas ele sempre foi empresário. Entre as tantas coisas que ele inventou, ele tinha um clube de campo em São Paulo. Ele também era sócio de uma empresa que fabricava cinto de segurança. Nesses dois lugares tinha vigia para fazer a ronda com moto. Eu já era fascinado por... Se pegar foto minha de criança, eu estava sempre no triciclo. Aí pulei para a bicicleta, aí roubava a mobilete da minha irmã e aí convenci o vigia a me ensinar a cambiar, a andar de moto. Então, sempre esse foi assim, a minha paixão. Não era nem esporte e nem hobby. Era só assim, aquilo lá uma me fascinação. seduz. Uma fascinação. A vida foi indo, passei a ter moto, andava na rua, andava na estrada, fazia tudo errado, mas assim, nada demais. A vida se desenrolou, tinha acabado a economia, tinha recém mudado para Nova York e na minha cabeça eu vou ficar aqui. Tive um tumor ósseo. Fiz biópsia nos Estados Unidos, mas resolvi operar no Brasil. Para não ficar sozinho, né? Já que eu ia ficar lá todo estragado, me recuperando, falei, vou ficar no Brasil na casa dos meus avós. Família. Aí deu uma ruptura o meu trabalho, as coisas que eu vinha fazendo, onde eu morava, as coisas sofreram uma ruptura. Encurtando, eu falei, bom, já que eu não morri, agora eu vou andar de moto. Vou andar tentar de moto morrer, que eu gosto. então. Vou andar de moto, que é o que eu gosto. Era a coisa, sabe o sentimento de é o que eu não fiz? Todo mundo tem um mau sentimento. Sim, tem. E eu ainda era novo, eu estava ali com 25 anos. E aí, lógico que tudo isso, no primeiro momento, essa visão não foi clara de vou correr de moto e me profissionalizar. Não foi nada disso. Foi assim, comprei uma moto para andar na rua. Aí eu percebi que era muito perigoso, amigos caíam, se machucavam. Eu já tinha andado em track days nos Estados Unidos, porque quando eu tive moto aqui é um terror. Na Pensilvânia, que foi onde eu fui parado a primeira vez, acima de 50% do limite, não é nem multa, você vai preso. Então, ainda mais em Pensilvânia. Então, eu já tinha, em razão de ter me metido em rascada, perdido a habilitação, etc, eu já tinha aprendido a andar em track days, que assim, é o lugar certo, né? Você vai lá, paga uma taxa, vai com a sua moto. No Brasil não existiam track days. Que legal. Aí eu me meti no treino que existia em Interlagos, que eu não lembro se era segunda ou terça, pagava lá R$30, uma merreca, tinha um rabecão lá, uma ambulância que não tinha nada. E você andava, os pilotos andavam, mas eles deixaram eu entrar com a minha moto de rua. E eu percebi assim, nossa, eu sou muito ruim. E aí aquilo foi uma coisa de cada vez. Nossa, eu sou muito ruim, quero aprender. Acho que eu vou comprar uma moto de corrida. Poxa, mas se eu tenho uma moto de corrida, por que eu não vou correr só para brincar? Aí eu fui brincar, mas eu era competitivo. Não, vou me dedicar. E quando eu vi... Tetracampeão. Eu estava me dedicando muito. Inclusive isso fez com que eu negligenciasse vários aspectos da minha vida. Nossa, legal. Tem uma foto aí. Nessa época eu corria
Eu corri 5 anos pela Suzuki, 7 anos pela Kawasaki e mais 3 pela BMW. E você foi campeão brasileiro 4 vezes, né? E na categoria principal 3, depois outras vezes em outras categorias. Muito legal. E aí eu me dediquei muito a isso, muito. Assim, de fato, foi por muitos anos minha prioridade. Eu corri 17 anos, então... E hoje você não tem mais moto? Uma montanha de pessoas me conhece como o motociclista. Quando hoje as pessoas veem eu falando de finanças, falam, mas como assim? Eu falo, pera, muito antes de andar de moto, eu já respirava esse negócio, eu já tinha estudado economia, esse já era meu mundo. E hoje você faz o que de lazer? Eu ainda continuo... Para andar de moto, eu sempre treinei muito, não moto, mas o físico. Então, eu continuo nadando, puxando ferro, vou para o jiu-jitsu, adoro ciclismo. Continuo o maníaco dos esportes, mas não mais profissionalmente. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, Bruno, é sobre o seu podcast, do Wall Street Cast. Onde é gravado na Times Square? Eu montei um estúdio. Quando eu pensei em fazer um vídeo assim, rápido, era fã do Manhattan Connection, estava morando em Nova York, sou fã dos videocasts de YouTube. E por que eu sou fã de videocast e YouTube? E isso você vai concordar comigo. Quando a gente era criança e a gente precisava buscar informação, assim, você ia numa livraria e tentar comprar um livro daquele assunto ou procurar alguém que entenda. Então, assim, o Zé Aurélio uma vez falou, Bruno, a gente vai comprar essa empresa, essa rede de escolas de inglês, a gente vai comprar a franqueadora, a gente vai mexer com franchising e você vai estar envolvido no negócio. Eu saí da reunião desesperado, falando, eu não entendo nada de franchising. Vou para Saraiva, Saraiva é uma livraria. Eu sei. Vou para Saraiva comprar um livro de franchising. Barnes & Noble daqui. A Barnes & Noble. A Saraiva já faliu no Brasil. Não, mas eu lembro dela. E aí não tinha nenhum livro de franchising. E eu falei, bom, devo ver se alguém conhece alguém que trabalha com franchise para começar a me falar alguma coisa. Não achei. E você não tinha onde buscar informação. Hoje, se você quiser entrar no YouTube e achar pessoas falando de franchising, você vai achar os que falam que entendem, mas não entendem nada. Mas você vai achar, inclusive, os melhores caras, como no direito. Eu quero assistir a doutora Ingrid falando sobre imigração. Hoje tem acesso a você. Se fosse YouTube. 30 anos atrás, como é que ia te acessar? Assim, marcar uma reunião se te alcançasse. Mas tem coisas que nem franchise. Eu não tinha como marcar uma reunião com alguém. Mas voltando. Então, eu sou fascinado por essa dinâmica dos vídeos, né? E aí eu falei... E aí eu com esse meu grupo, assim... Eu não quero soar arrogante, não é isso. Mas os brasileiros mais relevantes em Wall Street, em Nova York... no universo financeiro, que muitos deles têm relevância global, são os meus colegas. E eu vi esse universo de conteúdo de finanças no Brasil explodindo. E, de forma alguma, sendo crítico a quem faz, porque tem muita gente boa fazendo. Mas eu falei, por que nós aqui também não vamos criar alguma coisa? Eu falei, a gente poderia montar um estúdio num lugar icônico, de frente para o Central Park ou para a Bahia, com vista para a estátua. Acabou que eu achei um imóvel na Times Square e aí eu montei esse videocast para falar de negócios, carreira, desenvolvimento pessoal, investimentos, imigração, porque a imigração eu não vou dizer que é o melhor, mas é um grande veículo para mudar a vida das pessoas. Eu vou te visitar lá no seu podcast. Está convidadíssima. Nossa, muito legal, ainda mais na Times Square, legal. Eu quando era pequena, o meu passeio, quando a primeira vez que eu vim para cá, eu tinha o quê, 2, 3 anos, o nosso passeio era passear na Times Square, a gente morava, o apartamento que a minha mãe, naquela época meu pai morava, era bem pertinho da Times Square, que hoje é completamente diferente. Nova York mudou completamente, mas você não mora em Manhattan. Não, já morei e não moro mais há alguns anos, eu moro em New Jersey. New Jersey, é onde eu cresci, para ter um estilo de vida mais parecido com o que a gente tem no Brasil, de pegar carro, de ter espaço. Eu vou pela George Washington Bridge, geralmente porque eu moro ali em Bergen County e fica mais perto. Você mora em Bergen County, esqueci. Bergen County é chique. Eu cresci em Hudson County, que era um pouquinho diferente. E quando eu estava no high school, eu trabalhava em Manhattan. A gente pegava o ônibus, Lincoln Tunnel, Port Authority,
Que na minha época não era nada bom, Port Authority. Era um lugar bem pesado. Tranqueira. Mas hoje em dia ainda não é uma maravilha. Bom, mas teve uma época... Vão reformar agora. Parece que vão investir 12 bilhões de dólares para fazer reformar. Passou aquela época péssima dos anos 60, 70. Na minha época de high school. Essa época era até violento, né? Era horrível. Nossa, porque aquela área de Nova York, a 8ª Avenida... com a 5ª, né? Era uma trajetória para você... que o ônibus soltava no Port Authority. E meu trabalho era na 5ª Avenida, numa loja chamada Corvettes. E era muito perigoso. Ainda mais quando no inverno, 5 horas, já é noite. Escuro, E você andar aqueles quarteirões gigantescos de Nova York para chegar no Port Authority... era muito perigoso. Se fosse fazer hoje, Bruno, eu acho que eu não fazia. Mas a inocência, né? Nem era comigo. E era muito perigoso. Aí melhorou muito... Aí depois começou a piorar de novo. Mas Nova York é muito lindo. Eu adoro Nova York. Nossa, é um lugar icônico. Times Square. Muito legal. Tá convidada pra gente fazer um painel lá, um bate-papo. Eu vejo agora as pessoas fazem um painel. Eu acho assim, eu me metendo aqui na pauta. Não, pode falar. Imagina. Eu acho assim, você trabalha com imigração. Isso é um negócio que muda a vida das pessoas. Sim. As pessoas devem ter as mais diversas dúvidas lógico, as dúvidas de visto, mas assim, realmente vale a pena eu investir? Quais os perrengues que eu vou passar? E a cultura? O que realmente é diferente? Então, a gente pode falar sobre tantas coisas na perspectiva, porque não deixamos de ser imigrantes, mas, e por estarmos aqui, a gente passou por tudo isso. E pode vir eu não tive filho, mas você vivenciou ainda esse lado. Então, tem muita coisa que dá para trocar com quem está naquela coisa assim de estou pensando em ir, acho que eu poderia ir morar lá. E, bom, outra coisa que eu queria te perguntar essa sua jornada para cá, obviamente você tem o seu ciclo de pessoas, seus amigos que estão no investimento. A satisfação que eles sentem em estar aqui em relação ao Brasil, o que você me diz? Você acha que eles se acostumaram, ainda sente aquela vontade, aquele puxa, não sei se eu vou um dia, volto. Eu acho que isso é muito pessoal, mas eu diria que 99%, e eu me incluo nisso, a gente, assim, morar no Brasil não dá mais. Difícil. Pra gente é difícil. Porque quando você pesa tudo, aqui é muito melhor. E quando às vezes as pessoas ouvem isso e falam, puxa, a pessoa se toca, né, quem mora no Brasil, e fica até brava. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte, tem coisas que são muito importantes que lá não oferece e aqui a gente tem. A primeira delas, segurança. Então, isso é difícil, assim, não dá para... Eu não sei viver mais sem segurança. Então, e a infraestrutura também, né? Infraestrutura, as coisas funcionam, não é um sistema corrupto. Então, tem um monte de mudanças. Então, assim, eu acho que, embora seja uma escolha pessoal, 99% definitivamente prefere aqui, nem pensa em voltar. Mas um ou outro tem uma saudade de uma coisa ou outra, uma nostalgia. Eu não vou dizer que eu não sinto falta da comida. Não, aqui a gente tem um monte de restaurante brasileiro. Tem de tudo, mas realmente, comer a comida brasileira no Brasil e na churrascaria brasileira no Brasil é diferente. Mas eu não deixo de ter isso, porque eu vou lá. No meu caso, eu pretendo parar com essa dinâmica, mas eu tenho ido quase todo mês para São Paulo por causa dos meus negócios, fico lá 2, 3 dias e volto. Então eu tenho o melhor dos dois mundos. Vou lá, fico 3 dias, volta. Mas não deixo de pedalar e fazer coisas que no Brasil os meus amigos falam, a gente tem para pedalar, tem que sair em turma, porque tem que levar um cara, porque senão roubam. Aqui eu vou pedalar, encosto a bicicleta, entro dentro do café, largo ela lá, ninguém mexe. O Garmin, né, que é o computadorzinho, tá lá, ninguém vai roubar, não tem... É muito seguro a região que eu vivo ali, naquele... Olha, Bruno, eu queria te agradecer essa oportunidade de falar com você. Foi muito legal conhecer você, o seu trabalho. É uma pessoa, poxa, muito bem sucedida. E também um exemplo, né? Porque todo jovem passa por aquele... vocês não sabem nada, falando dos pais. Eu não vou estudar, não quero fazer nada. E mandam a gente estudar e, olha, é o certo, porque o estudo é fundamental. Para mim, sempre foi por minha conta. É o que muda a vida das pessoas. Muda a sua vida e... Para pior ou melhor, porque se você não estuda, as chances de você virar um nada são enormes. E se você se dedicar muito,
é como se você, assim, a garantia de que as coisas vão funcionar, você vai dar certo, você vai prosperar, mais ou menos você vai dar certo. E você ainda está nesse Manhattan Connection, não está? O Manhattan Connection que eu assisti, né, foi o programa, o programa mais antigo da TV a cabo brasileira, que ficou na Globo, literalmente, eu não sei, acho que 28 anos, saiu, foi para a Cultura e ficou por menos de um ano fora do ar. Voltou agora, nesse momento na BMC, amanhã sabe-se lá onde, com a mesma configuração, né, com o Lucas Mendes, que é o Lucas Mendes, Caio Blinder e Diogo Mainardi, que são 3 monstros do jornalismo. E eu entrei no lugar do Ricardo Amorim para falar de economia e a Sil Curiati para dar um mix ali na bancada para não sermos só homens barbudos ali. Legal. Então a gente segue semanalmente. E eu queria te perguntar, e agora, o que você pode mais? Eu acho que eu ainda estou no meio da jornada, né? Eu acho que eu ainda tenho que criar família e seguir de uma forma emocionalmente saudável. A vida é de conquistas recorrentes, né? A vida fica chata se você não quer algo mais amanhã. Sim. Mas eu também superei, vamos dizer, alguns desesperos que a gente tem quando a gente está começando a jornada, né? Então eu acho que eu posso mais que estruturar a família e cobrir um lado da minha vida que eu negligenciei em razão do esporte e dos negócios. Eu acho que isso que é o que eu posso mais. Legal, muito interessante sua história, Bruno. Muito obrigado. Foi um prazer ter você. E vamos até a próxima. Você pode mais. E quem sabe você volta aqui para conversar com a gente um pouquinho mais. Vamos te ver em Nova York. Vai ser um prazer e te espero lá. Breve. Eu tenho uma viagem planejada. Não vou nem te falar, né, Cecília? Porque ela fica monitorando as minhas viagens. Mas tem uma chegando aí. Eu acho que vai ser Pittsburgh e Nova York. Então, só me avisar e a gente marca um papo lá também. Ótimo, fechado. Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado você.